Esse aqui foi o meu resultado depois que eu comecei a utilizar robôs nos meus negócios. Olha só, vou abrir aqui a minha conta do Banco Inter. Como você pode ver aqui, eu tenho mais de R$1 milhão investidos. E eu quero mostrar pra você que você também pode fazer isso. Olha aqui o meu saque semanal. R$30 mil, 10 mais 10 mais 10. Você também pode ter esses mesmos resultados se você seguir as estratégias corretas. Clica no botão aqui embaixo desse vídeo, vem comigo que eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. Mas o que eu queria falar, até mudando de assunto, é o seguinte. Fora a necessidade de prevenção em geral, o que acontece hoje quando uma pessoa fica alcoólatra? Vamos imaginar. Imaginar o que é a média. Não sei se você conhece alguém que é alcoólatra. Ou quer que eu defina alcoólatra? Exato. Eu ia perguntar justamente isso. Qual que é o limiar ali? O limiar é cinza. O limiar é cinza. Quer dizer o quê? Até recentemente, até alguns 10 anos atrás, a gente tinha diferença entre abuso e dependência de álcool. Aquilo é só abuso, virou dependência. Mas isso não é realista. O que eles falavam que era a diferença? A diferença é que quem tinha dependência de álcool era mais grave, tinha sintomas de abstinência, e a pessoa podia beber pra caramba e ter problema e não era dependência ainda. Agora mudou. Agora é um espectro de quanto mais problemas com álcool você vai tendo, mais grave é o que a gente entende pelo seu transtorno por uso de substâncias álcool. E não tem a ver com a quantidade nem frequência do consumo. Eu não bebo todo dia, então eu não sou alcoólatra. Não tem nada a ver com isso. Eu não bebo de manhã, então eu não sou alcoólatra. Não tem nada a ver com isso. Tem muito mais a ver com... Uma das coisas é a sua dificuldade de parar de beber depois que você começa. Porque são esses sintomas que eu vou explicar, eles são uma tradução das alterações neurobiológicas que acontecem no cérebro, da alteração crônica que o álcool causa. Eles são a manifestação a apresentação do comportamento da mudança cerebral. Eu vou explicar isso com uma metáfora, que eu acho que vai ser mais fácil. Imagina que tem um deserto. Esse deserto tem um sol muito forte, uma areia quente. Você está caminhando nesse deserto, tá muito calor. Daí você encontra um rio, uma água limpa, assim, você entra no rio. Refrescante, gostoso. Você sai do rio, que delícia, me refresquei. E aí você está andando de novo ali, entra no rio. Aí você até sente uma certa correnteza, mas nada que te preocupe, você sai do rio. Aí você começou a entender, já foi 2 vezes no rio e pensou, é seguro, né? Se tiver com calor, eu vou entrar no rio. Aí você entra no rio, a correnteza está um pouco mais forte. Você estava com muito calor, você precisava entrar no rio. Então você nadou um pouquinho mais forte ali e você saiu. Aí de repente você entrou de novo, porque você já estava confiando bastante, estava um sol mais quente que nunca, você já estava com os pés doendo e tal. A correnteza te arrastou. Uns 3 metros. Você tomou um susto. Aí você, melhor eu não entrar nessa água aí. Daí você falou, não, vou dar um tempo desse rio. Aí você continua, chega um dia que começa a estar com fome, está com sede, preciso, nossa, tá muito calor, acho que eu não vou aguentar. Você entra no rio e ele te arrasta. O que é isso? Essa é uma metáfora para a dependência do álcool. Não é só isso, tá? Essa é uma metáfora bem simplificada, mas ela é o seguinte... A correnteza é a dependência, que é, assim, quem entende um pouco de neurociência, eu vou falar só rapidamente. Quando a gente ingere álcool, a gente ativa, né, o sistema de recompensa e o estriado ventral, que tem a ver com impulsividade. Eu quero beber, bebo e tal. Bebe rápido lá, estriado ventral. A área da impulsividade. Quando a gente vai ativando muito esse sistema, a gente já sai do estriado ventral e vai para o estriado dorsal. E na parte do córtex pré-frontal, na parte órbito-frontal, que está ligada à compulsão. Quer dizer o quê? A repetição de um comportamento sem muita força. É a mesma coisa que um cara que está na faixa preta do jiu-jitsu. Vamos dizer assim, se o cara está na faixa branca do jiu-jitsu, ele vai ter que sair de um armlock, vai ter que sair de numa posição lá, ele pensa bastante. Vai ter que fazer uma raspagem, pensa um pouco, faz mais devagar. O faixa preta, ele executa. Ele tem que parar para olhar. Se ele vai te explicar, dependendo se ele não é professor, ele tem que parar, executar para dizer o que é. Porque virou uma dorsalização. O cérebro dele, para executar aquilo, o esforço é muito pequeno. Ele faz sem pensar. Ele só pensa no começo e o corpo executa. É mais ou menos isso a dorsalização de um hábito. Então, quando isso acontece, vamos dizer assim, no álcool, a pessoa é puxada pela correnteza, quer dizer o quê? Ela tem dificuldade de parar de beber. Essa é a dorsalização do estriado ventral para o dorsal, que é a alteração que causou no cérebro do alcoolismo. E o que acontece? Isso vai se manifestar pelo quê? A pessoa vai ter dificuldade de parar de beber. Ela vai pensar, putz, eu precisava parar de beber. Mas não para.
Ela vai começar a beber, eu ia beber 2. Putz, bebi 16. E nem fiquei tão bêbado assim. Aí eu comecei a beber na quinta-feira, terminei no domingo. Faltei o trabalho na segunda porque eu tava de ressaca. Não, mas nem tenho ressaca mais. Então você tem um ponto a mais. Você tá mais feio ainda. Se o seu corpo não sente o efeito do veneno, você vai se ferrar mais. Você não tá mais forte, você tá menos sensível. Né? Você tá aguentando porrada, você vai se machucar igual. Aí a perda do repertório comportamental. O álcool começa a sugar a mente da pessoa e ela começa a tudo que tem que ser feito, todo o comportamento é ligado ao álcool. Tipo assim, tá entediado? Bebe. Tá feliz? Bebe. O nosso repertório comportamental é tipo assim, você tá num domingo à tarde, tá entediado. Você liga para um amigo, você vai correr, você vai fazer uma coisa, vai ver um filme, vai ver uma série, vai ler um livro. Tem um monte de coisa que você faria. Pega o seu instrumento musical, vai tocar. Você tem um monte de coisa que você poderia fazer, né? Na média, as pessoas são assim. Quem tem um problema com álcool, o resto vai parecer blur, cinza, chato. Nada tem tanta graça assim. As coisas começam a perder um pouco o gosto. Às vezes até tá com a sua família, você tá meio irritado. Por quê? Porque o seu cérebro se adaptou ao álcool. Aí você sente, dependendo do gatilho que você tem vontade de beber, você fica pensando no álcool o tempo todo, ou boa parte do tempo. E aí você quer beber e fica meio angustiado quando você não bebe. Fica assim meio chateado, ou às vezes meio deprimido, meio para baixo, mas você vai bebendo de novo. Você volta a beber. Então tem o estreitamento do repertório, e aí vai deixando a família para trás, vai deixando o trabalho para trás, os outros interesses, vai se juntando numa bolha em que as pessoas pensam igual, e estão doentes iguais. Né? Se eu quero ter um comportamento, a melhor forma é me juntar com pessoas que têm esse comportamento. Aí eu vou ficar com os amigos do bar, quase nenhum deles vai visitar você no hospital, mas você vai se reunir com os amigos do bar. E a família vai olhar para aquilo e vai parecer o quê? Esse cara... Não, claro, isso começa leve. Né? Começa leve. A pessoa tem dificuldade... Se o cara tem um critério que é mais simples e é uma escala validada de triagem, que se chama CAGE. Tem 4 elementos. C-A-G-E. CAGE, do inglês, né? O C é cut down. A pessoa teve vontade de diminuir, mas não conseguiu. O A é o annoyed. Quer dizer, o teu cônjuge, alguém da tua família, amigos, implicam com o teu jeito de beber. Mais um ponto. Porque a gente sabe que o cérebro dele não vai perceber tão fácil sozinho. Então esse é um ponto. Terceiro ponto, culpa. Olha que doideira. Eu bebo, me sinto culpado, mas continuo bebendo. Que doideira. O outro é o eye opener. Quer dizer, a pessoa bebe para aliviar sintomas de abstinência. Às vezes quando acorda. Então percebe, eu sei que eu não estou listando em ordem todos os sintomas, porque você pode digitar lá, DSM-5, critérios para transtorno por uso de álcool. Eu inclusive tenho vídeos em que eu fico 1 hora inteira explicando cada um Mas eu estou falando aqui para entender, porque não adianta ler se você não entender com explicações mais assim. Então, o que acontece? A família olha para esse cara que está um pouco mais voltado para o álcool, ele enche a cara, mas ninguém vê. 50% dos alcoolistas, eles são de alto funcionamento. Você conhece o cara, ele trabalha normal, ele até faz jiu-jitsu, né? Mas ele entorta lá o caneco no final de semana, não é todo dia. Mas daí ele se coloca a situação de risco. Por exemplo, ele bebe 2 e dirige. Critério para alcoolismo. Por quê? A percepção de risco dele diminui. Ele diz, não, mas tá de boa. Tá de boa. Bebeu só 2 e dirigiu. É um critério. Por quê? A percepção de risco dele está diminuindo. Ele bebe estando deprimido. Porque o álcool piora a depressão, a ansiedade, qualquer transtorno mental, o álcool piora. Então, ou ele bebe tendo pressão alta, gastrite, diabetes. Ele bebe depois que ele fez cirurgia bariátrica. Sabe cirurgia bariátrica para diminuir? Então ele não está percebendo os riscos ali, né? Ele não está percebendo os riscos, ele bebe apesar de coisas. Ele bebe apesar de problemas. Ele bebe apesar de dificuldades. Não tem um negócio que, por exemplo, ele vai beber para diminuir um pouco uma ansiedade, uma coisa assim que ele está sentindo? Eu vou beber aqui para diminuir isso. Isso pode começar assim. A pessoa está muito ansiosa e bebe para diminuir um pouco essa ansiedade. Cara, eu meio que parei de beber, sei lá, esse ano eu devo ter bebido 3 vezes no máximo. Mas ano passado, quando teve uma época ali que eu tava mais ansioso, comecinho do ano e tal, nem tinha podcast ainda. E
tava mais ansioso e tal, aí eu aprendi a beber sozinho. Então não tava... Pedi uma pizza, vou beber um vinho. Comecei. Falei, caramba, que bom, isso aqui diminui minha ansiedade, né? Aí, cara, passou uns 3, 4 dias eu fazendo isso todo dia. Eu falei, tem algo errado, cara. Eu tô diminuindo a ansiedade com essa porra aqui. Aí, depois disso, eu senti que eu nunca mais senti muita vontade. Assim, eu falei, pô, é um fator de risco, provavelmente, né? Fator de risco total. Você entrou no rio e você percebeu a correnteza. Você pensou, não vou brincar com isso aqui. Você se ligou. Nossa, é tão... Pô, desliga a ansiedade ali e tal. Mas por que você desligou? Provavelmente porque você deve ter uma rede de amigos que também, se fossem ver você enchendo a cara, eles iam falar, Lutz, não tá legal, não é normal, sim, cara. Não é legal. Exato. Imagina se todo mundo que você gosta do seu redor falar, não, cara, que é isso? E te presenteando ainda com mais bebida. Nossa. Ia ser mais difícil. Total. E aí quando você tentasse não beber, a galera pressionasse. Fala assim, cara, você não vai beber hoje? Qual é, cara? Você não é nosso parceiro aqui? Tá aqui com a gente. Pois é, começa a ficar complicado. Caraca, verdade, cara. E beber por ansiedade, acontece que é o problema que é o seguinte, o seu cérebro, né, uma galera já viu aqui, talvez quem já assiste o seu podcast já saiba, então eu vou resumir. Dopamina é um neurotransmissor, né, uma substância que faz a comunicação entre neurônios, ela não é muito do prazer, ela é mais o carimbo do aprendizado. Então a pessoa bebe, o que dá mais prazer do álcool é mais a ativação de beta-endorfinas, do sistema opioide. Tá? Beta-endorfinas. É uma parada diferente, não é bem a dopamina. Só que aí, quando a pessoa bebe, tem um pouco de prazer, o cérebro aprendeu, então aumenta a dopamina. Aí o que acontece? Ele vai comer. A dopamina está ligada à motivação para fazer aquela coisa. Foi bom, então o cérebro aprende a aumentar a dopamina lá. Só que quando você parou de beber, vamos dizer assim, você chega em casa, pede a pizza, o seu cérebro vai produzir muita dopamina para te dar desejo de beber o vinho junto. Entendeu? Vai dar, antes de você beber, vai dar uma antecipação. E é muito louco isso, porque aí a ansiedade vai começar antes. E o mais doido ainda é porque a pessoa não fica alcoolista porque ela é burra, não. Então o que vai acontecer? Um possível mecanismo. Você faz isso e tal, só que você vai começar a perceber que a sua ansiedade piorou. E você, putz, eu tô mais mal ainda, melhor eu beber mais. E você vai repetindo. E a ansiedade vai ter aumentado por causa do álcool. E aí você vai beber. Aí você bebeu demais, ligou para uma paquera tua e falou umas merda lá, ela te deu um fora. Aí você, putz, que merda, não sei o quê. Perdi o relacionamento que eu gostava por causa de uma besteira. Fiquei mais ansioso. Bebe mais. Aí daqui a pouco você tá cheio de gatilho. Cheio de antecipação. E é louco que é tão forte isso que eu já vi alcoolista tentando parar de beber no meio do caminho, que às vezes ia pro bar, sentava, ficava parado lá, porque só isso aí já dava um pouco de pira. Já ficava meio no grau. Caraca, de tão forte que é a associação das coisas, entendeu?